Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo em duas estruturas essenciais do nosso corpo, o intestino delgado e o intestino grosso. Oi? Isso mesmo. A ideia é explorar a anatomia e algumas das principais doenças que afetam eles, né? A gente está usando como base textos de referência e material de aulas da área da saúde. Sim, um material bem completo. É denso, mas vamos tentar extrair o essencial aqui. Seja para quem está estudando isso agora ou para quem só quer entender melhor como essa parte do corpo funciona, sabe? Então, qual que é a nossa missão aqui? Acho que é descomplicar um pouco a estrutura, a função desses órgãos e entender o impacto de algumas doenças, tipo doença de Crohn, câncer coloretal e outras, né? E tentar trazer isso para a nossa realidade aqui no Brasil. Exato. E o que é fascinante nisso tudo é justamente a complexidade. Não é só um tubo, né, por onde a comida passa. Definitivamente não. Os intestinos são, assim, cruciais para a absorção de nutrientes, para o equilíbrio da água no corpo e até para o nosso sistema de defesa, o sistema imune. Uhum. E cada detalhezinho anatômico, sabe? Cada curva, cada camada, tá ali por um motivo, otimizado para a função. E entender isso ajuda demais a gente a entender por que certas doenças aparecem e onde elas costumam atacar. É uma engenharia biológica incrível mesmo. Perfeito. Então, começando pelo básico, né? A gente divide em intestino delgado e intestino grosso. Isso. O delgado é aquele mais longo, mais fino, e o grosso, mais curto e mais largo. A função principal do delgado é absorver a maior parte dos nutrientes, né? Do que a gente come. Certo, a parte de nutrição pesada fica ali. E o grosso? Ele cuida mais da absorção de água, de eletrólitos, e aí forma e guarda as fezes. São papéis bem distintos. Bem distintos. E essa diferença, ela vem lá de trás, desde a formação do embrião. O intestino delgado e uma parte do grosso vem do que a gente chama de intestino médio. Ah, ok. Já o resto do grosso vem do intestino posterior. E isso, olha que interessante, impacta direto na irrigação sanguínea. A artéria mesentérica superior, ela vai nutrir as partes que vieram do intestino médio. Certo. E a artéria mesentérica inferior cuida das partes que vieram do intestino posterior. Parece um detalhe, né? Mas para quem faz cirurgia ou para entender como uma doença pode se espalhar, é fundamental. Faz todo sentido essa conexão. Agora, olhando mais de perto o intestino delgado, ele tem três partes, né? Isso, três segmentos. A primeira é o duodeno. Tem uns 25 centímetros, mais ou menos. Ele fica mais fixo, né? Atrás do peritônio, aquela membrana que reveste a barriga por dentro. Exato. Por isso a gente fala que ele é majoritariamente retroperitoneal. Tá lá no fundo. Entendi. E é ali no duodeno que o bolo alimentar que veio ácido do estômago encontra a bili, que vem do fígado e da vesícula, e as enzimas do pâncreas, certo? Perfeito. É a grande central de processamento químico inicial, vamos dizer assim. Tudo se mistura ali para começar a digestão para valer. Seguindo o fluxo, a gente chega no jejuno e no íleo, que juntos são a maior parte do intestino delgado, né? São metros e metros. Muitos metros. E eles ficam mais soltos lá dentro do abdômen, pendurados por uma dobra do peritônio que chama mesentério. É por ali que chegam os vasos, os nervos. Exatamente. O mesentério é tipo o suporte e a linha de abastecimento deles. O jejuno é a parte mais inicial, depois do duodeno, e é onde acontece a maior parte da absorção de nutrientes. E o íleo é a parte final que vai se conectar lá no intestino grosso. E aí que entra a genialidade da coisa, né? Como é que você maximiza a absorção num espaço desses? O intestino delgado por dentro não é liso, nem um pouco. Não mesmo. Ele tem 3 níveis de dobras que aumentam a área de superfície de um jeito exponencial. Primeiro tem as pregas circulares. São dobras grandes que dá para ver a olho nu. Uhum. Aí, em cima delas, tem as vilosidades. São projeções minúsculas, parecem dedinhos de luva, sabe? Dão um aspecto aveludado para a superfície. Ah, que interessante. E para completar, cada célula que cobre essas vilosidades tem as suas próprias microprojeções,
as microvilosidades, que formam a tal da borda em escova. Juntando tudo isso, a área de absorção lá dentro é gigantesca. Tem gente que compara com uma quadra de tênis. Uau! Uma quadra de tênis dentro da barriga. Impressionante. É impressionante, né? E se a gente comparar o jejuno e o ilho, o jejuno tem paredes mais grossas, tem mais vasos sanguíneos, as pregas circulares são maiores, afinal é ele que faz o trabalho pesado da absorção. O campeão da absorção. Isso. Já o ilho, lá no final, ele tem um papel-chave na absorção de coisas específicas, tipo vitamina B12 e sais biliares. E ele também é muito rico nas placas de Peyer. Placas de Peyer, o que são? São tipo uns aglomerados de tecido de defesa, tecido linfóide, como se fossem pequenas amígdalas ali no intestino, sabe? Ah, Elas ficam de olho no que está passando, fazem a vigilância imunológica, são super importantes. entendi. Defesa também é função do intestino, então. E o sangue que sai dali, cheio de nutrientes. Para onde ele vai? Boa pergunta. Esse sangue venoso, ele não vai direto para a circulação do corpo todo. Ele é coletado pela veia porta e vai direto para o fígado. Ah, passa pelo fígado primeiro. Exato. O fígado funciona como um grande centro de processamento e detoxificação antes que esses nutrientes cheguem no resto do corpo. É uma estação de tratamento. Entendido. Bem complexo. Agora vamos mapear o intestino grosso. Ele começa onde? Ele começa no seco. É uma bolsinha que fica no lado direito inferior do abdômen. É ali que o ilho, a parte final do delgado, desemboca. E o famoso apêndice fica aí, né? Exatamente. O apêndice vermiforme sai do seco. Depois do seco, o cólon sobe pelo lado direito, é o cólon ascendente. Ele também é retroperitoneal, fica fixo lá atrás. Certo. Aí ele atravessa o abdômen ao cólon transverso. Esse sim é mais móvel, ele tem um mesentério próprio, o mesocólon transverso. Uhum. Depois desce pelo lado esquerdo o cólon descendente, que volta a ser retroperitoneal. Aí faz uma curva em forma de S, o cólon sigmoide, que também tem seu mesocólon, por isso é móvel. E finalmente chega no reto e no canal anal. Caminho longo também. É um caminho. E a histologia, a estrutura microscópica do grosso, é diferente. Ele não tem vilosidades. A função principal não é absorver nutrientes finos, é absorver água e eletrólitos para concentrar as fezes. Ah, por isso não precisa daquela área de superfície toda. Exato. Mas ele tem muitas células que produzem muco para lubrificar a passagem das fezes. E uma coisa bem marcante é a musculatura longitudinal externa. Ela não é uma camada contínua como no delgado. Como assim? Ela se agrupa em 3 faixas longitudinais que a gente chama de tênias do cólon. E como essas tênias são um pouquinho mais curtas que o intestino em si, elas meio que franzem a parede do cólon. Franzem? É, tipo quando você puxa o cordão de uma bolsa, sabe? Forma aqueles gomos, aquelas saculações. São as austrações. Isso ajuda a misturar o conteúdo e empurrar ele para frente. Ah, e tem também umas bolsinhas de gordura penduradas do lado de fora, os apêndices omentais. Certo, as tênias e as austrações características do grosso. E aí chegamos no fim do trajeto, reto e canal anal. Como é que funciona o controle para evacuar? Parece simples, mas deve ter uma coordenação aí. Totalmente, é uma coordenação bem fina. A gente tem 2 esfíncteres, como se fossem 2 portões. O esfíncter anal interno é de músculo liso, a gente não controla conscientemente. Ele relaxa sozinho quando o reto enche de fezes. É isso que dá a sensação de que a gente precisa ir ao banheiro. Ah, tá. O aviso. Isso, o aviso. Mas a decisão final é nossa. Graças ao esfíncter anal externo, esse é de músculo estriado esquelético, igual aos músculos do braço, da perna. A gente controla voluntariamente. Entendi. A evacuação só acontece quando a gente decide relaxar esse esfíncter externo, e aí o reto e o cólon sigmoide contraem de forma coordenada para expulsar as fezes. É um reflexo complexo, mas que a gente aprende a modular com a vontade. Uma máquina realmente bem ajustada. Mas, como toda máquina complexa, ela está sujeita a problemas, né? Vamos então entrar agora em algumas das patologias que afetam os intestinos. Podemos começar com uma bem conhecida, a doença de Crohn. Claro, a doença de Crohn é uma das principais doenças inflamatórias intestinais, as DIS. Ela é crônica e idiopática.
Idiopática quer dizer que não se sabe a causa exata. Exatamente. A gente sabe que tem fatores genéticos envolvidos, fatores ambientais também, e uma resposta meio desregulada do sistema imunológico contra o próprio intestino. Mas a causa inicial, o gatilho, ainda não é totalmente claro. Entendi. E uma característica chave da Crohn é que a inflamação é transmural. Transmural. Atravessa a parede toda. Isso, atravessa todas as camadas da parede do intestino, desde o revestimento interno, a mucosa, até a camada mais externa, a serosa. E isso é importante porque pode levar a complicações sérias, como estreitamentos, que são as estenoses, e fístulas. Fístulas, o que são? São comunicações anormais que se formam entre o intestino e outros órgãos, tipo a bexiga, ou a vagina, ou até mesmo com a pele. É como se a inflamação abrisse um caminho onde não deveria existir. Nossa, complicado. E a Crohn pode afetar qualquer parte do sistema digestório, desde a boca até o ânus. Mas ela é mais comum lá no finalzinho do intestino delgado, o ilho terminal, e no cólon. E frequentemente, quando a gente examina o tecido inflamado no microscópio, encontra granulomas. Granulomas? São pequenos agrupamentos de células de defesa, células inflamatórias, que tentam meio que conter alguma coisa que o corpo está vendo como estranha ou agressora. É uma marca registrada da Crohn, embora não esteja presente em todos os casos. E os dados no Brasil para a doença de Crohn? Você mencionou que são preocupantes. São, sim. A gente tem visto um aumento na incidência ano após ano e afeta bastante gente jovem, né? O pico costuma ser entre 15 e 30 anos de idade e parece ter uma concentração maior nas regiões sul e sudeste. E os sintomas mais comuns? Geralmente dor abdominal, muitas vezes por cólica, diarreia que não passa, às vezes com sangue, às vezes não, febre, uma sensação de mal-estar, perda de peso, cansaço. Mas como é uma doença que pode afetar o corpo todo, às vezes tem manifestações fora do intestino também, tipo nas articulações, na pele, nos olhos. Certo. E qual a diferença principal para outra DIAI importante, a retocolite ulcerativa? Elas são parecidas. Elas são primas, digamos assim. Ambas são DIs crônicas, idiopáticas, mas têm diferenças cruciais. A primeira é que, na retocolite ulcerativa, a RCU, a inflamação é tipicamente superficial. Superficial, não é transmural como na Crohn. Exato. Geralmente fica limitada à camada mais interna, a mucosa e talvez um pouco da submucosa. Raramente atravessa a parede toda. Isso já muda muito o tipo de complicação que pode dar. Entendi. A segunda grande diferença é a localização. A RCU quase sempre começa lá no finalzinho, no reto, e vai subindo continuamente pelo cólon. Pode afetar só o reto ou o cólon esquerdo ou o cólon inteiro, mas ela não costuma pular segmentos como a Crohn faz. E ela raramente afeta o intestino delgado. Ah, então é mais restrita ao cólon e começa sempre de baixo para cima? Isso, e histologicamente, na RCU a gente não encontra aqueles granulomas que são típicos da Crohn. Os sintomas mais marcantes da RCU costumam ser diarreia com sangue e muco e uma urgência muito grande para evacuar. Fazer essa distinção entre Crohn e RCU é super importante, porque o tratamento e o prognóstico podem ser diferentes. Certo. Saindo agora dessas doenças inflamatórias que parecem ter uma base autoimune, vamos para algo mais mecânico, talvez. A diverticulose. O que são esses divertículos? Divertículos são pequenas bolsas, umas saculações que se formam na parede do cólon. É mais comum no lado esquerdo, no cólon sigmoide e no descendente. Bolsinhas para fora. Exato. Imagina a parede do intestino como se fosse um pneu. A diverticulose é quando a camada mais interna, a mucosa, faz uma hérnia. Ela empurra para fora através de pontos onde a camada muscular externa é um pouco mais fraca, geralmente onde os vasos sanguíneos penetram na parede. É como se formassem umas bolinhas na parede do pneu. E por que isso acontece? Parece ser resultado de um aumento crônico da pressão dentro do cólon. Talvez por uma dieta pobre em fibras, que deixa as fezes mais duras e exige mais força para empurrar.
Isso combinado com o enfraquecimento natural da parede muscular que vem com a idade. Ah, então é mais comum em pessoas mais velhas. Geralmente sim. Ter os divertículos, que é a diverticulose, na maioria das vezes não causa sintoma nenhum. A pessoa nem sabe que tem. O problema é quando essas bolsinhas inflamam. Aí vira diverticulite. E a diverticulite é grave. Pode ser. A inflamação pode causar dor forte, febre e, se complicar, pode perfurar, vazar conteúdo do intestino para dentro da barriga, causando uma infecção grave, a peritonite. Nesses casos mais complicados, a mortalidade não é baixa, infelizmente. Pode sangrar também. Entendi. Outro problema que parece mecânico é o volvo. O nome já sugere uma torção, né? Exatamente isso. Volvo é quando um segmento do intestino torce em volta de si mesmo, ou melhor, em volta do seu mesentério, aquela estrutura que o prende e leva os vasos sanguíneos para ele. E qual o perigo disso? Esse problema pode cortar o fluxo de sangue para aquele segmento e causar morte, necrose e necessidade de cirurgia. São dois problemas grandes. Primeiro, a torção bloqueia a passagem do conteúdo intestinal, causa uma obstrução. E o segundo, que é ainda mais perigoso, é que a torção comprime os vasos sanguíneos que estão no mesentério. Corta o suprimento de sangue. Exatamente. O sangue não chega naquela parte do intestino. Isso causa isquemia, falta de oxigênio, e se não for resolvido rápido, o tecido morre, necrosa. É um infarto intestinal. É uma emergência cirúrgica gravíssima. E onde isso costuma acontecer mais? Pode acontecer no intestino delgado, mas no intestino grosso, o lugar clássico é o cólon sigmoide. Aquele que tem o mesocólon e é mais móvel. Exatamente. Por ele ser mais móvel, pendurado por um mesocólon às vezes longo, ele tem mais chance de dar essa volta, de torcer. Curiosamente, em algumas populações, parece ter uma associação com dietas muito ricas em fibras, vegetais muito volumosos, que talvez deixem o sigmoide mais pesado e mais propenso a torcer. Interessante. E agora, vamos abordar uma das condições que mais impactam, né? O câncer coloretal, o CCR. Os números são assustadores. A gente sabe que é uma das principais causas de morte por câncer em muitos lugares. Sim, e infelizmente no Brasil a realidade é muito séria. O CCR é o terceiro tipo de câncer mais comum em homens e o segundo em mulheres, se a gente não contar o câncer de pele não melanoma. Terceiro e segundo. É muito frequente. Muito. A estimativa para cada ano, agora entre 2023 e 2025, é de mais de 45 mil novos casos no Brasil, por ano. Nossa, 45 mil. É um número muito alto e a mortalidade também é alta. São mais de 20 mil mortes por CCR por ano no país. Isso dá uma taxa bem preocupante. E o pior é que as projeções indicam que essa mortalidade por CCR tende a aumentar bastante nas próximas décadas aqui no Brasil. É, sem dúvida, um problema de saúde pública que está crescendo. E quais são os fatores que aumentam o risco de desenvolver o câncer coloretal? São vários, né? Tem um componente genético importante. Se tem história na família, algumas síndromes hereditárias, o risco aumenta. O próprio envelhecimento é um fator de risco. Idade pesa. Pesa. E aí entram os fatores ligados ao estilo de vida que a gente pode, teoricamente, modificar. Dieta rica em gordura, muita carne vermelha processada, pobre em fibras, obesidade, não fazer atividade física, fumar, beber álcool em excesso, tudo isso aumenta o risco. E doenças pré-existentes? Você mencionou as DIs. Sim, as doenças inflamatórias intestinais, a Crohn e a retocolite, depois de muitos anos de inflamação crônica no cólon, também aumentam o risco de desenvolver câncer ali. E um fator crucial, fundamental mesmo, é a presença de pólipos no intestino. Pólipos. O que são exatamente? Pólipos são como umas verruguinhas, uns crescimentos que surgem na parede interna do intestino, na mucosa. A maioria é benigna no início, mas alguns tipos, chamados adenomas, têm o potencial de se transformar em câncer com o passar do tempo. É a chamada sequência adenoma-carcinoma. Então o câncer geralmente começa de um pólipo benigno. Na maioria das vezes, sim. Leva anos, mas a transformação pode acontecer. Por isso que a colonoscopia é tão importante. Ela permite não só ver esses pólipos, mas também tirar eles ali na hora antes que tenham a chance de virar câncer. É prevenção na veia. Entendi. Então, juntando as peças que a gente conversou, vemos um espectro bem variado de doenças, né? Exato.
A gente tem as doenças inflamatórias, talvez autoimunes, como a Crohn e a retocolite. Elas têm características bem diferentes em termos de onde afetam, se a parede toda ou só a superfície, se formam granulomas ou não. Uhum, Aí a gente tem as condições mais mecânicas, tipo a diverticulose, ligada à pressão e fraqueza da parede, e o volvo, que é uma torção por causa da mobilidade. certo. E temos o câncer, que é um problema de crescimento celular descontrolado, influenciado por um monte de fatores, genéticos, ambientais, estilo de vida. Entender essas diferenças, que no fundo se baseiam naquela anatomia e fisiologia que a gente detalhou no começo, é a chave para poder diagnosticar certo e tratar da melhor forma. Fica muito claro, então, que entender essa anatomia, essa fisiologia, não é só coisa de prova de faculdade, né? É fundamental para a gente compreender por que essas doenças surgem, como elas se manifestam e, claro, como a gente pode lutar contra elas. O impacto na vida das pessoas e na saúde pública é gigantesco. Sem dúvida nenhuma. E os dados brasileiros que a gente mencionou, especialmente para o câncer coloretal e para o aumento das doenças inflamatórias, eles acendem um alerta vermelho, né? Com certeza. Isso só reforça a necessidade de estratégias de prevenção, focando em dieta, em estilo de vida, reforça a importância de programas de rastreamento que funcionem, como a colonoscopia para o câncer coloretal a partir de certa idade, ou para quem tem mais risco. E para quem já tem essas doenças, a necessidade de um cuidado com vários profissionais juntos, um cuidado multidisciplinar. E a base para tudo isso é o conhecimento detalhado que os estudantes e os profissionais de saúde têm sobre o sistema digestório. Foi uma exploração bem intensa, mas espero que tenha sido útil, né? Passamos pela arquitetura fascinante desses órgãos, o delgado e o grosso, e demos uma olhada em algumas das condições mais importantes que podem afetar eles: Crohn, retocolite, diverticulose, volvo e o câncer coloretal. E tentamos sempre conectar com a nossa realidade aqui no Brasil com os dados daqui. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise. E fica aqui talvez uma provocação para a gente pensar, né? Diante desse cenário de aumento da incidência de algumas dessas doenças inflamatórias e do câncer coloretal, e sabendo dos fatores de risco que a gente pode mudar, como dieta, estilo de vida, onde está o maior potencial para a gente realmente fazer a diferença? Será que está mais nas escolhas que cada um faz no dia a dia? Ou será que está mais em políticas públicas de saúde, de educação, de acesso à comida saudável, a exames preventivos? É uma boa pergunta. Talvez a resposta esteja no equilíbrio entre as duas coisas, né? Mas é uma questão fundamental para o futuro da saúde intestinal da nossa população. Fica aí algo para a gente continuar investigando e discutindo.